Bom dia, gente, tudo bem? Hoje, dia 29 de julho do ano de 2023, eu venho aqui para falar com vocês sobre a condição feminina. Ah, para ilustrar o assunto, eu quero contar para vocês que existe um filme falando sobre essa condição feminina nos países islâmicos, né? Eu acho que esse filme é situado no Irã. E tem uma cena do apedrejamento de uma mulher lá que foi considerada culpada de algum crime, que eu não sei qual é. Eu acho que é do crime de adultério. E aparece como é que é essa prática. É uma prática muito antiga, o apedrejamento de mulheres. Mas aqui no Ocidente, o que aconteceu? Aconteceu Freud. Na minha opinião, foi o maior revolucionário que a humanidade já produziu. Ele não queria ser revolucionário, não, mas foi isso que ele fez. Então, para quem não sabe, Freud foi um médico austríaco, se não me engano, que descobriu, ele é o pai da psicanálise. O que aconteceu foi que ele estava fazendo medicina e resolveu estudar o cérebro humano. E ele entendeu e ele descobriu que muito do nosso comportamento ele acontece devido a doenças. E ele catalogou todas essas doenças, a maior parte delas, e ele foi um grande revolucionário. Então, o que que nós temos hoje? Nós temos hoje que esse tipo de costume, como o apedrejamento de mulheres, ele é causado e ele é praticado, ele existe. Não é porque as pessoas queiram justiça, ele existe porque as pessoas adoecem. E não foi a mulher que praticou um crime que adoeceu. Nesses casos, a gente pode presumir que a vítima ela não é tão doente quanto as pessoas que imputaram essa pena a ela, né? Mas as pessoas que executaram a pena certamente são doentes. Então, o que acontece? No convívio humano, principalmente entre homens e mulheres, que é um conflito sempre que é um convívio de conflito, é um convívio conflituoso por muitos motivos. Ele é um conflito que a ONU anda procurando o que é felicidade, anda procurando, pesquisando, saber o que é qualidade de vida, anda procurando saber, porque eles estão querendo saber o que acontece, que algumas pessoas são mais felizes que outras, não é? Que algumas pessoas se dão melhor que outras, vamos colocar assim. E a ONU anda procurando, buscando a resposta, né? Porque ela quer uma fórmula do que seja melhor. O que é melhor eu não sei. E eu também não sei quais são os critérios. Mas eu acho que qualquer costume, depois de Freud, qualquer costume, qualquer prática, qualquer pergunta, não é? Qualquer indagação precisa passar pela psicanálise hoje, no mundo contemporâneo. A gente precisa saber qual é a opinião que Freud deixou para nós, Freud e os seus seguidores, não é? Freud e toda a psicanálise e psicologia que vem sendo feita depois dele. Ah, então, a gente precisa saber o que a psicanálise diz a respeito das nossas propostas, em primeiro lugar, antes de mais nada. Eu tenho defendido que a gente precisa, para filosofar, a gente precisa se apoiar em duas ciências. Uma é a psicanálise, a outra é a ciência do direito. A psicanálise para saber se a sua proposta não é uma proposta vinda de alguma doença que você tenha, que o pensador tenha, né? E a ciência do direito para saber se a sua proposta não é um crime. Existem pessoas que eu já sei que elas me criticam e acham que eu estou errada porque
A filosofia é uma ciência que precisa da criatividade. Acontece que ser criminoso e que não observar a ordem, ou o melhor que se tenha, antes de se fazer uma proposta, isso não é uma criatividade, isso não é um exercício de criatividade, isso é um exercício doentio. Então vamos pensar juntos até que ponto os nossos costumes devem ser respeitados às vezes? Tchauzinho.